Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inunde o seu coração neste exato momento. Eu sei, meu amado irmão, minha amada irmã, que você chega aqui não por acaso, mas guiado por um anseio profundo da sua alma. Sinto o peso que repousa sobre os seus ombros, a fadiga de uma caminhada que parece se estender além das suas forças. Há uma pergunta silenciosa em seu espírito, um clamor por respostas que parecem tardar e uma esperança que luta bravamente para não se apagar em meio às longas noites. Quero que você saiba que este lugar é um refúgio. Aqui, sua dor é vista, suas lágrimas são contadas e sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é honrada por Deus. Você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo te envolve com um abraço de consolo, preparando seu coração para ouvir o que o Pai reservou especialmente para você, uma palavra de vida que tem o poder de mudar tudo. Eu posso sentir a inquietação que te acompanha, a sensação de olhar para o horizonte e contemplar a mesma paisagem dia após dia, enquanto o seu coração sussurra: "Até quando, Senhor?" O silêncio pode ser um companheiro assustador, tentando te convencer de que suas preces não atravessaram o teto, de que Deus se esqueceu da promessa que um dia fez arder o seu peito. Mas eu venho, como um mensageiro do Altíssimo, para te dizer que o silêncio de Deus não é ausência, mas sim o ambiente sagrado onde os maiores milagres são gestados. Essa aparente demora não é um sinal de esquecimento, mas a prova de que Ele está trabalhando em algo tão grandioso, tão detalhado, que precisa do tempo certo para se manifestar. Não desanime por aquilo que seus olhos ainda não podem ver. Acalme sua alma, pois o que você tem chamado de espera, Deus tem chamado de preparação para a glória que está prestes a ser revelada. Ouça com toda a atenção do seu espírito, pois o céu se abre sobre você para liberar uma palavra que mudará tudo. Deus está decretando, neste exato momento, o fim definitivo do cativeiro da sua espera. Essa longa e silenciosa estação da sua vida, que te trouxe até aqui com a alma cansada e o coração pesado, chegou ao seu último dia, à sua última hora. O Senhor, o Deus dos exércitos, se levanta do seu trono e libera uma palavra de autoridade sobre a sua causa, um decreto irrevogável que quebra as correntes da demora e rompe o véu do silêncio. O tempo de clamar em lágrimas e perguntar: "Até quando, Senhor?", está sendo selado no passado. Uma nova era está nascendo para você, a era de testemunhar com alegria e declarar em alta voz: "Vejam o que o Senhor fez por mim." Aquele cenário que não mudava está prestes a ser reescrito pela mão do Todo-Poderoso. Se esta palavra encontrou o seu coração e o seu espírito testifica que este decreto dos céus é para você, eu te convido a não ser um mero ouvinte, mas a selar um pacto de fé neste exato momento. Faça um ato profético que declare ao mundo espiritual que você toma posse desta promessa. Inscreva-se neste canal, não apenas para receber mais mensagens, mas como um sinal de que você decidiu fincar os pés na rocha da fidelidade de Deus. Que a sua inscrição seja uma declaração poderosa de que você não vai recuar, de que não abrirá mão da sua bênção. É o seu espírito dizendo ao Pai: "Eu creio, Senhor. Eu permaneço aqui, neste lugar de fé, para aguardar o cumprimento da tua palavra. Eu não serei movido pela dúvida nem pelo cansaço, pois ancorei minha alma na esperança que tu me deste hoje." Este simples gesto é a materialização da sua decisão de sair do cativeiro da espera e entrar na terra da sua promessa. Agora, eu quero te convidar a dar mais um passo de fé, um passo que solidifica esta verdade em sua realidade. Vá até o espaço dos comentários e, com a autoridade de filho amado, com a convicção que o Espírito Santo está soprando em você agora, escreva estas palavras: "O meu cativeiro da espera terminou.
começou o meu tempo de testemunhar. Não digite apenas, mas sinta o peso espiritual de cada letra. Ao fazer isso, você está transformando um campo de comentários em um altar de declaração. Você está profetizando sobre a sua própria vida, alinhando o que você crê com o que você escreve e liberando um som de vitória que ecoa nos céus. E, ao compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa de esperança, você se torna um vaso de honra, um canal do consolo de Deus, mostrando que a sua fé é tão real que já transborda antes mesmo de um milagre ser visível aos olhos. Agora, aquiete a sua alma e silencie todas as vozes de dúvida que ecoam em sua mente, pois a palavra eterna e imutável de Deus será proclamada sobre a sua vida. Este não é apenas um texto antigo, mas um espelho da sua jornada e um decreto profético para o seu futuro. O Senhor, em sua infinita sabedoria, inspirou o salmista a registrar o sentimento de um povo que, assim como você, conheceu o gosto amargo do cativeiro e a dor da longa espera. Eles viveram o que você vive, sentiram o que você sente, e a libertação que eles experimentaram é a mesma que Deus está liberando sobre você neste exato momento. Receba esta leitura não como uma história do passado, mas como a trilha sonora da sua vitória, a palavra que Deus escolheu para ser o marco zero da sua virada. Abra o seu coração, pois a voz do Rei dos Reis ecoará neste lugar, trazendo vida, esperança e a certeza do cumprimento. O Salmo 126 é a promessa de Deus para você hoje. Ouça a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Sinta o poder desta revelação. O milagre será tão grande, tão repentino, que a sua primeira reação será a de incredulidade, como se estivesse em um sonho vívido e maravilhoso. Aquele choro contido, aquela angústia silenciosa, dará lugar a um riso incontrolável, a uma alegria que transborda em canções. O seu testemunho não ficará restrito às paredes da sua casa ou da sua igreja. Ele será tão notório, tão evidente, que até mesmo aqueles que não compartilham da sua fé serão forçados a reconhecer e a declarar: foi o Senhor quem fez isso na vida dele. Foi Deus quem operou essa maravilha. E a palavra profética continua, se aprofundando em sua realidade. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Entenda, meu irmão, minha irmã, que nenhuma de suas lágrimas foi em vão. Cada noite de choro, cada oração sussurrada com a alma cansada, foi uma semente lançada em solo fértil. Você tem semeado debaixo de um sol escaldante, com o coração pesado, mas o Senhor declara que o tempo da colheita chegou. Aquele que saiu abatido, carregando a semente da esperança, agora é chamado a voltar. Mas você não voltará de mãos vazias. Você voltará com os braços cheios, cantando hinos de vitória, trazendo consigo os feixes da sua bênção, a prova material e visível da fidelidade do seu Deus. O seu choro regou a semente e a sua colheita será abundante. Pai Celestial, Deus de toda a eternidade, nós nos aproximamos do teu santo trono, não com o peso da nossa espera, mas com a leveza da adoração que brota de um coração que te conhece. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és o soberano sobre o tempo e as estações. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não existem e que define o momento exato para cada propósito debaixo do céu.
Enquanto nossa visão limitada se perdia na monotonia dos dias, teus olhos de amor contemplavam o quadro completo, a obra-prima que tu estavas pintando em silêncio. Louvamos o teu nome, ó grande eu sou, porque tu não estás preso ao nosso calendário. Tu habitas na eternidade, e de lá orquestras cada detalhe da nossa história com sabedoria e poder inquestionáveis. Diante de ti, nossa ansiedade se cala e nossa alma encontra descanso, pois reconhecemos que tu és o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé. Nós te bendizemos, Abba Pai, pela tua fidelidade inabalável, que é o alicerce seguro sobre o qual construímos a nossa esperança. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Cada promessa que saiu da tua boca é um decreto eterno, uma verdade que atravessa gerações e circunstâncias sem perder a sua força. Louvamos-te porque mesmo quando nossos sentimentos vacilavam e a dúvida tentava nos convencer do contrário, a tua palavra permaneceu firme como uma rocha. Tu és o Deus que se lembra das suas alianças, o pastor que nunca abandona o seu rebanho. A tua misericórdia nos alcançou em cada manhã de desânimo, e a tua graça foi o sustento invisível que nos impediu de cair. Por isso, declaramos com toda a nossa força: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus fiel, que cumpre o que promete e que jamais desampara aqueles que nele confiam. E te adoramos, Espírito Santo, Consolador Divino, porque tu és o especialista em transformar vales de lágrimas em mananciais de alegria. Nós te louvamos porque nenhum dos nossos gemidos foi ignorado por ti. Cada lágrima derramada na solidão da noite foi recolhida como uma semente preciosa em tuas mãos. Exaltamos o teu poder, que é capaz de fazer o deserto florescer e de encher de riso a boca que só conhecia o pranto. Tu és o Deus da súbita reviravolta, o especialista em mudar decretos de derrota em hinos de vitória. Hoje nós te louvamos não apenas por quem tu és, mas pelo que já sentimos tu fazeres em nosso meio. Louvamos-te pela alegria que já começa a borbulhar em nosso espírito, pela esperança que renasce com força total. Recebe a nossa adoração, Senhor, como um sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessam a tua grandeza antes mesmo de o milagre se materializar por completo. Agora, com o coração aberto e despido de qualquer máscara, nós nos achegamos a ti, Senhor, para confessar a nossa fragilidade. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que o cansaço da alma nos fez duvidar do teu silêncio. Perdoa a ansiedade que tentou roubar a nossa paz, as noites em que o sono fugiu enquanto nossa mente repassava o mesmo cenário de aparente estagnação. Nós confessamos que, em momentos de profunda fraqueza, chegamos a pensar que o Senhor havia se esquecido de nós, que a nossa causa era pequena demais diante da imensidão do universo. Perdoa-nos por medir o teu amor e o teu poder pela velocidade das tuas respostas. Confessamos as vezes em que a nossa fé se tornou frágil como um fio, ameaçada pelos ventos da demora e pelas vozes que sussurravam que nada mudaria. Nós nos arrependemos, Pai, por permitir que a dor da espera ofuscasse a certeza da tua fidelidade imutável. Perdoa-nos, Pai, pela nossa impaciência e pela nossa teimosia em tentar entender os teus caminhos com a nossa mente limitada. Confessamos que a tentação de desistir nos visitou mais vezes do que gostaríamos de admitir. O desejo de abandonar o arado, de voltar para o lugar de onde saímos, pareceu ser a saída mais lógica quando as nossas forças se esgotaram. Perdoa-nos por olhar para os lados e comparar a nossa jornada com a dos outros, permitindo que a semente da inveja ou da autocomiseração tentasse brotar em nosso coração. Confessamos a dor silenciosa de ver outros campos florescerem, enquanto o nosso parecia seco e estéril.
Perdoa cada murmúrio, cada palavra de desânimo proferida no secreto, cada lágrima de frustração que brotou de um coração que se sentia injustiçado. Nós reconhecemos que, em nossa humanidade, falhamos em confiar plenamente no teu tempo, que é sempre perfeito, bom e agradável. E aqui estamos, Pai, completamente rendidos, depositando aos teus pés toda essa bagagem pesada, a frustração, a impaciência, as perguntas sem resposta e as feridas abertas pela longa caminhada. Nós reconhecemos que sem ti não podemos prosseguir um passo sequer. Tu conheces a estrutura do nosso ser, lembras-te de que somos pó. Por isso, clamamos pela tua misericórdia e pelo teu socorro. Lava os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar esta espera não como um castigo, mas como o sagrado ambiente onde tu forjas em nós um caráter inabalável e uma fé purificada pelo fogo. Remove de nós todo o sentimento de abandono e preenche cada espaço vazio com a tua presença consoladora. Nós nos entregamos a ti, vulneráveis e sinceros, confessando a nossa total dependência do teu amor, da tua graça e da tua força para nos manter de pé até o glorioso dia do cumprimento. E agora, Pai, com a alma aliviada pelo perdão e o coração esvaziado de todo o peso, nós erguemos a nossa voz não mais em lamento, mas em um cântico de gratidão que brota da memória do teu agir. Nós te agradecemos, Senhor, por cada batalha que já vencemos em teu nome, por cada gigante que tombou diante da nossa fé, por cada mar que se abriu quando não havia mais para onde correr. Obrigado pelas incontáveis vezes em que a tua provisão chegou no último instante, calando as vozes da incredulidade e provando que tu és o Deus do impossível. Agradecemos pela tua paciência conosco, por nos sustentar mesmo quando nossa fé fraquejou e por nunca ter desistido de nós, mesmo quando nós mesmos estivemos a ponto de desistir. Cada vitória do passado é um memorial, uma pedra de testemunho que nos lembra da tua fidelidade inabalável e nos dá a certeza de que o mesmo Deus que operou ontem é o Deus que está prestes a operar um milagre extraordinário hoje. Com os olhos da fé, que enxergam além do que é visível, nós já te agradecemos, Senhor, pelo fim deste cativeiro da espera. Nós declaramos a nossa gratidão pela reviravolta que já foi liberada nos céus e que está a caminho da nossa realidade terrena. Obrigado pelo riso que tomará o lugar do choro, pela alegria que inundará a alma que por tanto tempo conheceu a angústia. Obrigado pelos feixes da colheita que já estão sendo preparados em resposta a cada semente de lágrima que plantamos. Nós te agradecemos pela porta que tuas mãos já estão abrindo, pelo caminho que teu Espírito já está aplainando e pelo testemunho que tu já estás escrevendo para a glória do teu nome. Receba a nossa gratidão antecipada, Pai, não como um ato de presunção, mas como a mais profunda expressão de confiança de um filho que sabe que a palavra do seu Pai é fiel e verdadeira e jamais voltará vazia. O milagre já tem o teu nome, e a nossa gratidão vai além do milagre que esperamos, Pai. Nós te agradecemos por quem nos tornamos durante a espera. Obrigado pela fé que foi purificada no fogo da provação, pelas raízes que se aprofundaram em ti durante as tempestades do silêncio e pela intimidade que construímos nos longos dias em que a tua presença era tudo o que tínhamos. Agradecemos por nos ensinar que a tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que o teu silêncio não é ausência, mas um convite para uma dependência mais profunda e sincera. Obrigado por forjar em nós um caráter resiliente, uma esperança que não se envergonha e um coração que aprendeu a te adorar, não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Este processo doloroso foi, na verdade, um presente disfarçado, e por isso te damos graças, pois o que o inimigo planejou para nos destruir,
Tu usaste para nos edificar. E agora, Pai de amor, eu elevo a Ti, de forma muito particular e direta, a vida desta pessoa que me ouve com o coração fatigado. Olha para este teu filho, para esta tua filha, que por tanto tempo tem carregado um fardo pesado nos ombros, sentindo a alma exausta pela longa jornada da espera. Tu vês a luta silenciosa, a batalha travada a cada amanhecer para manter a esperança acesa. Eu te peço, Senhor, que a tua mão poderosa alcance esta vida neste exato momento. Toca na área onde a dor é mais profunda, onde a dúvida tenta construir um ninho e onde o cansaço ameaça paralisar a fé. Que o teu Espírito Santo ministre um alívio imediato, uma sensação tangível de que o peso está sendo retirado. Honra, Pai, cada lágrima derramada no secreto, cada joelho dobrado em clamor, e responde com o teu consolo, que restaura e renova todas as coisas. Eu intercedo diante do teu trono de graça, ó soberano Deus, e peço que o teu decreto de libertação seja selado sobre esta causa. Que o tempo da prova chegue ao seu fim definitivo agora. Ordena, Senhor, uma mudança no cenário desta história. Onde havia estagnação, que haja movimento divino. Onde havia portas fechadas, que os teus anjos sejam enviados para escancará-las. Libera a bênção que foi retida, a resposta que parecia demorar, e faz com que ela se manifeste de uma forma tão grandiosa que todos ao redor sejam forçados a reconhecer que foi a tua mão que operou este milagre. Sopra o teu fôlego de vida sobre os sonhos que morreram, sobre a esperança que adormeceu, e coloca este teu servo, esta tua serva, de pé novamente, com as forças renovadas como as da águia, pronta para voar para o destino glorioso que tu preparaste. Por fim, eu clamo a ti, Espírito Santo, para que operes uma profunda transformação emocional e espiritual neste coração. Substitui a ansiedade pela tua paz, que guarda a mente e o coração. No lugar da tristeza da espera, derrama o óleo da alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da tua presença. Cura as feridas deixadas pela demora, apaga as memórias de frustração e planta uma confiança tão inabalável na tua fidelidade que nenhuma tempestade futura possa abalar. Que esta pessoa se levante deste momento de oração sentindo-se amada, vista e cuidada por ti. Que ela possa sentir em seu espírito o romper da aurora, a certeza de que a noite do choro terminou e que o dia do seu testemunho de vitória finalmente começou para a glória do teu santo nome. Ouça com toda a profundidade do seu espírito, pois uma palavra de autoridade está sendo liberada dos céus, diretamente para você. O Senhor dos Exércitos decreta, neste exato momento, o rompimento definitivo das correntes da demora. O cativeiro da sua longa espera chegou ao seu último suspiro. Aquele ciclo vicioso de dias que pareciam iguais, a paisagem estagnada que cansava a sua alma e alimentava a dúvida, foi divinamente interrompido por um decreto irrevogável. O que você percebeu como um silêncio de Deus era, na verdade, o ambiente sagrado onde Ele trabalhava nos detalhes do seu milagre. Cada dia que passou não foi um sinal de esquecimento, mas uma etapa necessária na preparação da sua vitória. Agora, essa preparação está completa. O tempo da manifestação chegou. O que estava parado, Deus ordena que se mova. O que estava retido, Deus libera sobre a sua vida agora. Este é o ponto de virada da sua história. E o Espírito Santo me ordena a profetizar que esta mudança não será pequena nem gradual. Será uma reviravolta tão súbita e gloriosa que deixará perplexos todos aqueles que testemunharam a sua luta. O mesmo cenário que foi o palco das suas lágrimas escondidas será transformado no altar público da sua honra.
Deus está reescrevendo a sua jornada para que todos ao seu redor, sem exceção, sejam forçados a declarar: a fé que ele teve não foi em vão. Verdadeiramente, o seu Deus é fiel. Aqueles que um dia questionaram a sua esperança verão a glória do Senhor te exaltar de uma maneira que só a mão dele poderia fazer. A bênção que está a caminho não é uma bênção comum. Ela carrega o sítio de peso, o valor e a recompensa de cada lágrima derramada e de cada dia de perseverança. Prepare-se para ser um monumento vivo da fidelidade de Deus. Eu declaro profeticamente sobre a sua alma um renovo sobrenatural de forças. O fardo pesado que curvava os seus ombros está sendo retirado agora pela mão poderosa do Pai. A exaustão espiritual, aquele cansaço profundo que sussurrava palavras de desistência ao seu coração, está sendo substituído por um vigor que vem do céu, por uma nova paixão para crer e sonhar outra vez. Sinta, neste instante, o Espírito Santo trocando as suas vestes de pranto por vestes de festa, e a ansiedade que roubava a sua paz por uma tranquilidade que excede todo entendimento. A sua boca, que por tanto tempo se acostumou com o lamento, se encherá de um riso contagiante, de um cântico novo de vitória. A alegria do Senhor não será apenas um sentimento passageiro, mas a sua fortaleza inabalável. Você não é mais um prisioneiro da espera, mas um herdeiro da promessa, que se levanta em fé. Portanto, receba esta palavra como um selo do céu sobre o seu destino. O tempo de perguntar, até quando, Senhor, foi definitivamente encerrado no passado. A partir deste momento, inaugura-se na sua vida o tempo de testemunhar com a voz embargada de alegria. Vejam as maravilhas que o Senhor fez por mim. Esta promessa que você recebe hoje é irrevogável, inadiável e incorruptível, pois foi liberada pelo próprio Rei da Glória. A sua história de superação se tornará um farol de esperança para muitos que ainda navegam na escuridão da dúvida. O seu testemunho será a prova viva de que vale a pena confiar, de que vale a pena perseverar, pois o nosso Deus sempre honra aquele que nele crê. A noite do seu choro regou a semente da sua maior colheita e a aurora da sua vitória já rompeu. O seu Deus agiu, e agora, para selar em nosso espírito todas as promessas que recebemos e para alinhar o nosso coração com a vontade soberana do Pai, vamos nos unir na oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Esta não é apenas uma repetição de palavras, mas a declaração de dependência de um filho que retorna ao colo do Pai, encontrando segurança, provisão e direção. Ao orarmos juntos, permita que cada frase ecoe nas profundezas da sua alma, desfazendo toda a ansiedade e firmando seus pés na rocha eterna. Esta é a oração que nos conecta diretamente ao trono da graça, o selo final da nossa fé. Portanto, com reverência e entrega, oremos como uma só voz, um só corpo em Cristo, declarando a nossa total confiança no Deus que nos ama e que governa sobre todas as coisas. Respire fundo e una o seu espírito ao meu, enquanto nos dirigimos a Ele com a intimidade que nos foi concedida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te reconhecemos como nosso Abba, nosso Paizinho, a fonte de todo amor e segurança. E ao mesmo tempo te reverenciamos em tua santidade, pois habitas em um lugar de glória inacessível, e ainda assim te inclinas para ouvir o nosso clamor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado através da nossa história, que o milagre que estás liberando sobre nós seja um testemunho vivo da tua grandeza, fazendo com que todos saibam que tu és Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós submetemos os nossos planos, os nossos desejos e o nosso tempo à tua vontade perfeita. Que o teu reino de justiça, paz e alegria se estabeleça em nossa vida, em nossa casa, e que a tua vontade, que já é
perfeita nos céus, se manifeste plenamente em nossa realidade terrena, pondo um fim a este cativeiro da espera. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós te pedimos, Pai, não apenas o sustento material, mas o alimento espiritual, a força, a graça e a paz que precisamos para viver este dia de transição com fé e serenidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lava-nos de toda incredulidade, impaciência e murmuração. E nos dê a força para liberar o perdão a todos que nos feriram, para que o nosso coração esteja limpo e desimpedido para receber a plenitude da tua bênção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Protege-nos das setas da dúvida, do desânimo e das mentiras do inimigo nestes momentos finais, antes da vitória. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós declaramos que toda a soberania, toda a capacidade de realizar o impossível e toda a honra pertencem a ti, hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta palavra que o céu liberou sobre você não pode se perder no eco do tempo. Ela precisa se tornar a fundação sobre a qual você construirá os seus próximos dias. Para selar esta verdade em sua realidade, para transformar a audição em apropriação, eu te convido a realizar um último e poderoso ato de fé. Vá agora mesmo até o espaço dos comentários e, com a autoridade de filho e filha do Deus Altíssimo, com a convicção que arde em seu peito, escreva com letras de vitória as seguintes palavras: O meu cativeiro da espera terminou. Começou o meu tempo de testemunhar. Entenda que este gesto é muito mais do que digitar uma frase. É o seu grito de liberdade que ressoa nos céus. É a sua assinatura no decreto divino. É a sua declaração profética de que você não se identifica mais com a dor da espera, mas com a alegria da colheita que já começou. Agora que a sua alma foi regada com a esperança viva, não retenha este manancial apenas para si. A sua vitória tem um propósito maior: inspirar e levantar outros. Pense agora em alguém que você conhece, uma pessoa cujo olhar reflete o mesmo cansaço que um dia habitou o seu. Alguém que está orando por um sinal, por uma palavra que a ajude a não desistir. Seja você o anjo de Deus na vida dessa pessoa hoje. Compartilhe esta mensagem, não apenas como um link, mas como um abraço enviado pelo Espírito Santo, como um bálsamo para uma ferida que só Deus conhece. Ao fazer isso, você se torna um parceiro de Deus em sua obra de restauração, e a bênção que você recebeu se multiplica através da sua vida. Você prova ao céu que a sua fé é tão real e transbordante que já não cabe mais em você, precisando alcançar e transformar outras vidas. Vá em paz, com o coração leve e a certeza de que você não caminha mais sozinho. A presença do Pai te envolve, a força de Cristo te sustenta e o consolo do Espírito Santo te guia. Guarde esta promessa como um tesouro em seu espírito. A sua longa e dolorosa estação de espera foi oficialmente encerrada pelo Rei da Glória. O cenário estagnado foi quebrado e um novo tempo de movimento, honra e testemunho se inicia agora. Que a paz que excede todo o entendimento guarde a sua mente e o seu coração em todos os dias que virão. Lembre-se, a noite do choro passou. A aurora da sua alegria chegou para ficar. Você é amado, você foi ouvido e a sua vitória é certa. Fique firme, pois o seu testemunho inspirará nações.